E aí, meus queridos, Deus abençoe a todos. Estamos tentando desvendar, né, o mistério, o que tá acontecendo aqui com o motor CHT, né, que foi instalado aqui na Trafic, né. É uma mecânica boa, né? Eu gosto muito do motor CHT, mas às vezes eu falo, né, para muitos aqui no canal, às vezes é melhor uma gambiarra bem feita do que um original mal feito. Eu não tô aqui na certeza de que, mas pelas medidas que eu andei vendo e na hora que eu desmontei, né, na hora que eu tirei o cabeçote, já andei percebendo algumas anormalidades. Aqui meu bico de luz aqui que eu tô usando hoje, que é de acampamento, né? Quando eu construí lá em Itanhaém, cheguei hoje, né? Cheguei de lá de Itanhaém, né? Tava dando uma ajeitada no terreno, quem acompanha o canal, que muitos às vezes vem pela curiosidade, né, do título, né, do vídeo, né? E aí cheguei, e isso aqui eu usei muito lá no acampamento lá, né? Que é uma lâmpada parecendo lâmpada normal de casa, só que ela é 12 volts, né? Não consome nada essa lâmpada, nada mesmo. Eu lembro que eu cheguei a ficar 15 dias lá usando duas lâmpadas, né, no acampamento, quando eu construí o primeiro cômodo, né? E ligava 6 horas da tarde, ficava até meia-noite ligado e durou bastante tempo. E aqui agora eu lembrei, né? Tô trabalhando aqui, tem a lâmpada normal aqui, né? Mas aqui tá escuro, né? É bom você fazer aqui, trabalhar dentro de casa. Trafic, às vezes quando eu ia mexer, tava ali onde tá a doblô da minha irmã, né? Aí falei, pra trabalhar no escuro não dá, vou trabalhar aqui, né? Então, chegando no assunto, né? Tirei o óleo para não contaminar, porque não estava passando água pro óleo, né? Nem óleo para água, que às vezes acontece também. Mas o que acontece? O motor tava esquentando, né? Tava esquentando. O motor, né, tava estranho assim. Você dava partida, dava a impressão, né, que tava saindo com pressão. Eu achei até que era na vela, mas eu acho que, né, que tem uma vela ali que tá com tucho, né? Mas não, quase certeza que não era na vela, que era na junta de cabeçote. Agora há pouco tava fazendo uma pesquisa ali no YouTube, né? Que a gente mexe, mas a gente tem que tirar umas dúvidas, né? Em alguns canais aí, né? E tem bastante, né? Pessoas que postam coisas aí para tirar as dúvidas do motor CHT, ó. Aqui, ó, essa medida, né, teve uma comparação lá em um canal que essa medida aqui tá certa, é 1.6. Cadê o número? Que é 77 milímetros, né? Não sei se vai dar pra ver aqui, deixa eu ver se o celular vai focar. A lâmpada tá até forte agora, tá até atrapalhando, né? Tá vendo, ó? Agora deu pra focar certinho, ó. 77 milímetros, né? Tá no 7 e o 0 tá lá no segundo pontinho, no sétimo pontinho, antes de chegar no 8 ali, né? Entre o 7 e o 8. E a do 1.0, né, a diferença ele disse que é mínima, né? Que eu achava que era maior. Então é 75 milímetros a do 1.0. Então eu achei que teria sido montada a junta do 1.4 no 1.6, né? Que esses motores saem 1.6, 1.4, né? Os mais antigos tem até 1.3, se eu não me engano. Aí o mais novo tem 1.0, né? E 1.6. Né? Uns são 1.0 é no Gol 1000, né?
no Escort Hobby também, acho que é o 1.0. Aí 1.6 saiu Paraty, Saveiro, Voyage, né? Escort, né? Tem muitos carros. Aí é o que eu ia explicar também, né? Vou aqui mostrar pra vocês uma diferença. Tá aqui ainda sacola de ferramenta ainda que eu cheguei de viagem aí, tô guardando as coisas, né? Cabeçote aparentemente, né, está bom, né? Depois eu vou fazer uma limpeza nele aqui, né? Essa aqui é a vela que tá com tucho, mas a vela tá sequinha, não tá encharcando, né? Não tá queimando óleo. E a junta em si, aparentemente, dá a impressão que essa junta foi trocada não tem muito tempo. Mas o que que acontece? A junta, eu nem testei no cabeçote ainda, vou testar agora. Ela tem que estar vedando certinho, né? Aqui, ó, né? E lá no cilindro. Ela tava, esse anel de vedação, tá vendo que ela tem um anel de vedação? Ela não está, esse anel de vedação não estava em cima da camisa. Esse anel de vedação estava para dentro da câmara de combustão. Então quer dizer que aparentemente, né? Aparentemente na hora do aperto, que nem aqui, aparentemente tá certo, né? Aqui tá certinho. Porque o cabeçote é mais fechado, né? É igual na minha moto lá. Eu usava o pistão de... Só que aí eu fazia a junta, né? Eu usava o pistão 53 milímetros e meio, né? Com cabeçote de 49 milímetros, né? Que é da Hunter 100. Quer dizer, de 46 milímetros, né? Que a minha é Hunter 90, mas... Vamos supor, ela... Quase a mesma medida. No cabeçote vedava bem, porque o cabeçote ela aqui certinho, mas aí eu tinha que fazer para ela vedar no cilindro, né? Então o que estava acontecendo aqui, ó, né? Deixa eu desviar minha cabeça enorme aqui para não tampar a claridade. O que estava acontecendo? A junta nem estava queimada, mas olhando aqui, ó, ela fica tá para dentro do cilindro. Em vez dela tá vedando em cima, né, aqui, ó, na camisa, tá vendo? Ela tá vedando na camisa, ela tava no meio aqui, ó. Então quer dizer que na hora que dava aperto, ela, ó, o tanto que ela ficava para dentro do cilindro. Então, aqui, isso aqui não segura a compressão. Até percebi que acho que apertaram o cabeçote, mas o aperto tava pouco. Porque isso aqui é um anel de vedação, né? De alumínio. Então na hora que dá o aperto, ele amassa. Ele tem que amassar e dar vedação aqui em cima. Tem que dar vedação aqui em cima da camisa, né? Se ele ficar para dentro igual estava aqui, né, ele dá passagem de compressão. Mas aqui a junta, como não estava queimada, ela dava... não chegava assim, passar mesmo aquela compressão, né? Chegava a passar aquela compressão, né, igual mesmo quando a junta tá queimada. Porque aqui eu olhei, ó, tá vendo? Ó, aqui tem um guia certinho, tá vendo? Quando vai montar, ó, aqui é um guia. Você encaixa ela ali no guia. Aqui são os tuchos onde vai as varetas, né? Mas... né, tá muito fora. Muito pra dentro aqui, ó. Isso aqui é quase certeza, pela medida que eu tirei aqui no paquímetro. Ainda. Pra confirmar, ó. Olha a diferença. Olha onde tá vindo lá, ó. A camisa passa 2 milímetros pra fora, né? Se for colocar ela assim, medindo pela beirada, né? Então quer dizer que ela fica bem, né? Olha lá como é que ela fica. Ela fica bem na beiradinha. Ó, tá vendo? Ela, em vez de ficar vedando aqui dentro, aqui, ó, em cima do anel de vedação certinho, né, ela fica vedando na beirada. Olha como é que fica, ó. Bem na beiradinha aqui e aqui bem na beiradinha. Então
é fácil de escapar compressão aqui, ó, em volta. E tem lugar aqui que a junta chegou a estragar, tá vendo? Aqui ela estragou porque ela ficou muito na beirada. Olha como é que a junta tá aqui, ó. A junta, ela não chegou a queimar, mas ela estragou o anel de vedação. Porque o anel de vedação, em vez dele ficar prensado entre a camisa e o cabeçote, né, ele ficou para dentro da câmara de combustão. Ficou para dentro da câmara de combustão. Na hora que deu aperto, aí ficou essa... Vocês podem ver que não tem vestígio que passou compressão para cá. Mas ainda vedava um pouco. Vedava um pouco, mas quando exigia do motor, você dava partida que o motor precisava de uma compressão para dar explosão, para funcionar, né, ele ficava jogando a compressão, provavelmente jogava para a parte de óleo, né? Por isso que ela no começo, quando eu peguei esse motor, né, dava partida, pegava até fácil, mas depois que ele deu duas esquentadinhas, né? Duas esquentadinhas que ele deu, ele já, essa parte que é de amianto, não vedou mais. Vedava, que o motor ameaçava pegar, mas não dava a compressão exata para poder dar força, né, pro motor, da explosão. Foi por isso que na subida, né, quando eu fazia a troca de marcha, né, às vezes ela ia de primeira tranquilo, né, aí você, né, que a primeira é uma marcha que tem força, não exige do motor, né. Aí sobrava força, que nem o dia que eu dei a volta mesmo, que ela tava mais reguladinha. Aí eu tava de segunda, quando eu fiz a curva, né, na rua de cima aqui de casa, que é uma curva meio fechada e ali é meio pesada, o motor fez um barulho estranho, né, e perdeu a força. Então quer dizer que foi o quê? A compressão, com certeza, na hora que eu acelerei para ele manter a força, o carro, ela vazou compressão, né, fez aquele barulho estranho. Aí eu pus primeiro, o carro saiu tranquilo, né, sem acelerar, né. Aí eu troquei para segunda e ele fez a mesma coisa. Aí eu desci, fiz o retorno na pracinha, quando eu subi, joguei primeira, segunda rapidinho e acelerei. Aí o carro foi indo, parecia que ele ia aceitar a segunda, mas conforme comecei a acelerar para ver se jogava uma terceira, aí começou a perder força de novo. Aí começou a entrar aquela fumaceira dentro do carro, mas a fumaceira que era do respiro, né? Que ela começava a jogar a compressão para dentro do motor. Aí começava a sair pelo respiro do motor. Eu até achei que era embreagem na hora. Fez um cheiro estranho, né? Mas não era da embreagem, era cheiro de combustível né, que estava vazando a compressão. Então, é o que eu falo. Já fiz muita gambiarra, que nem na minha moto mesmo. Eu rodei, né, um ano com cilindro aí com junta de cabeçote de Turuna, né? De CG Turuna. Que eu usava e fazia um anel de vedação. Então quer dizer que... É o que eu quero dizer, que às vezes uma gambiarra bem feita vale mais de um original mal feito, né? Porque aqui a pessoa põe uma junta nova, bonitinho, original, né? Só que no tamanho errado, né? Colocou, provavelmente, essa daqui é do 1.0, né? É quase certeza que a diferença é enorme, né? A diferença é enorme. Por isso que ainda ela fez isso aqui, né? Uma aqui chegou a estragar e as outras já tinha cortado já, né? Já tinha cortado e já estava terminando de... Então quer dizer que o motor provavelmente foi mexido, deve ter sido mexido há pouco tempo esse motor. Até o cabeçote estava com pouco aperto também, né? Mas aí é o que eu falo, né? Na minha moto mesmo, a gambiarrinha ali que eu fiz, eu sei que não pode passar, né? Eu sei que tem que ter o anel de vedação, né? Mesmo que ficava bem na beiradinha, o anel de vedação pegava certinho aqui, ó, entre o cabeçote, né, e a câmara de combustão. Então eu rodava bastante. E olha que eu acelerava a minha moto ali com vontade, hein? Agora não, agora eu montei o cilindro original. Agora não precisa fazer, né, nenhuma adaptação de outro tipo de junta, né? No caso, o cilindro que tá lá é da B100, mas era a mesma medida da Hunter 100, né? Então não precisa, só montar. No dia lá eu desmontei e foi, né, rapidinho o motorzinho da minha moto já estava montado.
né? Montei no sábado de manhã, que eu achei que à tarde já tá pronto. Na hora do almoço já tava fechado, montadinho, porque não precisou mexer, né? E da minha, às vezes eu montava e ainda ficava vazando, porque eu tinha que refazer essas partes aqui, né, para dar vedação. Mas na moto, como é refrigeração a ar, né, não tem problema de misturar água com óleo, né? Então só tinha que me preocupar só de vedar a compressão para ela não escapar, o motor não perder a força, né? Então rodei bem, né? Rodei bem na gambiarra, né? Rodei bem na gambiarra, né? E aqui é uma coisa que aparentemente quem não conhece fala, não, tá juntinha nova, né? Bonitinho, né? Aí cai naquela tese, né? Que eu falei até o porquê que eu troquei a mecânica desse carro aqui, né? O porquê, que teve amigo aí que pediu pra fazer um vídeo, né, explicando o porquê que eu quis trocar a mecânica desse carro, né? Tirar o motor original, câmbio original, né? Aí o diferencial, não se fala que o diferencial não era, que ela era tração dianteira, né? Entendeu? Então, o que acontece? Questão de ser tração traseira já é uma vantagem, né? Na hora que você carrega peso, a tendência dela é tracionar mais, né? Tracionar mais. E outra, você vai fazer uma manobra com tração traseira, né? Se virou toda a direção, não tem problema, né? Motocinética, principalmente esses carros aqui, né? O pessoal sempre fala, é uma coisa assim que eu nunca, é a primeira vez que eu tenho esse, né, a Trafic, né? Mas já falaram muito da Trafic e a MB 180, né, que são os mais antigos, que os dois são tração dianteira. Às vezes você vai fazer uma manobra tracionando com carro pesado, ela quebra a motocinética com facilidade. Às vezes você vai sair num lugar, numa subida, e precisou virar um pouco mais a direção, né? Eu sempre manobro o carro virando um pouco a direção, qualquer tipo de carro, já é costume mesmo, já por isso aí. Mas se você tá com um carro desse que é para 1.400 kg, né, a especificação dele tá ali na porta, ele pesa 1.400 e é para 1.400 de carga, com, né, 2.800 de peso bruto, né? Imagina um carro desse com quase 1.500 kg, tem gente que já andou, né, eu já vi colocar até mais de 2.000 kg nesse carro com a mecânica original. O motor em si é um motor muito forte, mas se você vai fazer uma manobra em algum lugar e virar toda a direção e vai tracionar, exige muito das motocinéticas ali, pode vir quebrar, né? Pode vir a quebrar a motocinética. E já a tração traseira não tem esse problema, né? Não tem esse problema, porque, né, você vai virar a direção, né, não vai ter a tração, vai ser a tração, as rodas traseiras que vai empurrar, né? E outra, motor, peça, que nem a junta de cabeçote, qualquer autopeçazinha aqui na região, eu já vou encontrar essa junta aqui, ó. E posso levar a medida para comprar a junta exata, né? Não precisa nem comprar pela internet, nem nada. E já tem um problema. O motor que tava aqui, o original, ele é um motor muito bom. Mas teve gente que falou, que você fez gambiarra quando eu fiz levei para fazer a primeira vistoria desse carro que foi com o motor original, né? O que acontece? Eu montei tudo usado, né? O cilindro, né? Camisa aqui, que essas camisas são iguais lá, flutuante, que fala que, inclusive, eu tenho que tomar cuidado para não mexer no motor, não dar partida, não virar o motor para ela não descolar a camisa e de repente o pistão sobe, empurra a camisa, aí pode estragar o anel de vedação, né? Como ela não tá queimando óleo, como ela não tá queimando óleo não, como ela não tá jogando água pro óleo, então provavelmente os anéis de vedação tá tudo certinho. O motor lá original eu coloquei, fui numa casa que mexe com retentores, comprei os anéis de vedação, passei uma cola de silicone, montei, apertei, né? Peguei a junta de cabeçote usada, que eu vi que não estava queimada e estava certinha aqui também, e montei a usada. Por quê? Porque eu fui direto numa revendedora, né, Renault, e lá não tinha, né? Fui na revendedora Renault e andei num monte de autopeça por aqui, não achei a junta de cabeçote. Eu falei, como é só para fazer a vistoria, vou montar, se ela chegar a ficar misturando água com óleo, alguma coisa, né, vai rodar pouco, né? Então, vou deixar assim, vou montar assim, usado mesmo.
Montei, fechei o motor bonitinho, o motor funcionou certinho, apertei bem, deu uma compressão legal, o motor batia, pegava bonitinho, né, no gás, né, não tinha, o único problema é que ele tava com problema no arranque também, que eu ia ter que gastar naquele arranque ali, porque o induzido era caro e tava com a partida pesada, né, e aí eu fui, né, juntei, né, o útil ao agradável, né, porque eu já gosto do motorzinho CHT, a minha intenção aqui mais pra frente é pôr um câmbio mais reforçado, com um câmbio maior, que é da F350 antiga, 4 marchas, do caminhão, né? Que aí com esse motorzinho CHT vai ficar melhor ainda, porque a primeira tem mais força, né? A primeira tem mais força e é um câmbio que vai ser quase que inquebrável. E o câmbio que tava aqui, que eu vendi para um amigo até, que o dele já tava todo moído, né? E eu vendi, fiz um precinho legal para ele, né? Que foi até o amigo aí, o Álvaro de Itanhaém, que falou que viu ele nem conhecia o canal, né? Esse amigo aí que eu vendi, fiz um precinho bom pra ele. Ele foi, me ligou e, né, falou que me ligou, falou que eu tinha um câmbio, né? Inclusive eu tava negociando até com um amigo do mesmo amigo que eu vendi o motor, né? Que esse que eu vendi o motor é amigo que acompanha o canal. Só que aí o que acontece? Eu fiz um precinho bom pra ajudar ele, mas depois a pessoa, sabe, parece que não que queria, mas, né, falou que tava precisando, mas não que ficou enrolando pra vir buscar, falar assim. E aí eu acabei fazendo compromisso, né, que foi o escortinho lá que eu tinha achado, né? Que eu tinha achado pra comprar. O que acontece? O escorte eu peguei, vendi algumas peças, vendi a parte de carroceria, vendi para sucata e praticamente o motor CHT aqui saiu quase que de graça. Agora eu vou trocar a juntinha aqui dele, vou montar, vai ficar bom. Não vai ser aquele gasto excessivo, vai ser um gasto normal. E o restante dele aqui tá tudo bom. Pelo que eu tô olhando aqui, fiz umas análises das camisas, né? Aparentemente tá tudo bom. O óleo eu tirei, tá limpo, né? O óleo tá limpo. Tirei ele antes para não ter problema de contaminar o óleo, que na hora que tira o cabeçote, aí acaba que descendo água na galeria de óleo, né? Aí acaba me contaminando o óleo. Então o que acontece? Aqui, as Trafic da Argentina saiu com o motor, com esse mesmo motor aqui. Na verdade é o Renault 1.4, né? As antigas, que Trafic, as primeiras em 81, já, acho que a primeira que foi fabricada na Argentina é 81. E lá é o motor 1.4, mas tração dianteira. Motorzinho pequeno ali, né, esse mesmo motor. Então quer dizer que é um carro que eu não quero pôr tanto peso. E ele estando com funcionamento legal, estando funcionando bem, ele vai ter força, né, para mim andar ali no máximo com 1000 quilos, que é o peso que eu quero pôr. Se eu chegar a precisar pôr um peso a mais, né, mas assim, num lugar que eu sei que não tem subida forte, essas coisas, que, né, que eu vou andar num lugar um pouco mais plano, aí eu posso pôr aí o peso dela que tá ali, né, na plaqueta ali, de 1.400, 1.500 quilos, né. Mas a minha intenção é de andar de 1000 quilos abaixo, né, 1000 quilos abaixo. E aí esse motor peça, encontra em qualquer autopeça aqui da região. O câmbio, eu estou usando o câmbio do Chevette, que também é um câmbio que até que é resistente. E, né, fiz a furação ali na flange, tá vendo? O motor de arranque está na flange que eu fiz. Aparentemente tá tudo ok. Então, o problema é esse, né? Essa junta aqui que colocaram, que é quase certeza que essa junta aí não é desse motor. Né, pode ser do motor CHT, mas pode ser do CHT 1000, né? CHT 1.0. Então, por isso que em vez dela vedar em cima do cilindro, né, vedar aqui em cima da camisa, ela tava pra dentro aqui, ó. Né, ela tava pra dentro e só essa borda aqui, ó. Só essa borda que tava na beirada da camisa aqui, ó. Isso aqui não segura a compressão de jeito nenhum. Na minha moto ficava um pouquinho, né, na minha gambiarra lá, ela ficava, né, quase no limite, mas tava dando 3 vezes mais que isso aqui. Eu já
né? Ela já acabava dando problema, né? Não durava muito tempo. Mas o que acontece? Não durava muito tempo assim, mas durava um ano, né? Na verdade. Né? Imagina que tava no limite de tudo. No limite de tudo. Então não tinha como, né? Essa beiradinha aqui do anel de vedação conseguir vedar na quina aqui, né? Da camisa. Não tinha como. Então a junta, igual falei, nem queimada tava. Que aqui você não vê ela passando aqui, ó. Mas como o anel de vedação não tava vedando, né? Aqui já estragou, né? Não é que queimou, é que ele estragou mesmo, né? Porque ele não deu aperto. A própria borda aqui da camisa deve ter cortado, né? O anel de vedação. Então, você vê que não tem vestígio aqui de passagem, né? Daqui pra cá. Mas passava porque essa junta não segurava. Aí o cabeçote também já não tá, né? Não tava com aquele aperto que tinha que ter, né? Não tava com aquele aperto que tinha que ter. Eu acho que deve ter sido trocado há pouco tempo ainda com a junta errada. Acabou que acontecendo isso, né? Por isso que nos primeiros dias aqui eu funcionei o motor, bateu, pegou, que era uma beleza. Mas 2 vezes que ele esquentou aqui um pouco, né? Que ele esquentou um pouco, aí acho que ajudou a dilatar mais a junta e parou de segurar mais a compressão. Aí perdeu a compressão o motor, né? Aí ficou ruim de pegar. Então, o motivo de eu ter trocado é esse. Facilidade na manutenção. Facilidade nas peças, né? Tudo ali que eu vou precisar, que nem eu vou acabar usando aquele carburador, que agora, né, provavelmente, que nem no começo ele tava bom. Mas aí acho que pelo motor ter perdido a compressão, né? Aí eu tava até achando que ele tava afogando, mas não era. É porque eu ia gasolina, mas a gasolina não queimava, né? Ela não dava explosão, não dava compressão. E aí ela ficava jogando aquela fumaça dava a impressão que ele tava afogado, né? Tava com excesso de combustível, mas não era. É porque ela tava jogando a compressão pra galeria, né? Pro bloco, né? A parte de baixo. Porque os anéis ali não tava dando vedação. Então, peça pra Trafic, igual eu falei, né? Aqui, tudo que eu precisar aqui da Trafic vai ser fácil de achar. Minha esposa tá chegando aqui. Guarda lá. Um brinquedo antigo que ela tava bem na sacola ali. A gente não... Brinquedo dos nossos filhos, né? A gente guarda, a gente parece criança. A gente fica mais assim, empolgado quando a gente acha algum brinquedo dos nossos filhos, né? Que nem tava ali perto da sacola, do que os próprios filhos, né? Que a gente sabe e fica lembrando de época que os filhos brincaram com aqueles brinquedinhos ali, né? Eu, como só tenho 3 filhos, né? A gente lembra bastante, né? Então, é isso aí, pessoal. Finalizar o vídeo. E é igual eu disse, né? O motivo foi esse, de eu ter trocado a mecânica. Porque essa mecânica que tá nela aqui, agora, que nem da outra vez com outro motor, eu montei a junta usada só para fazer a vistoria. Mas mesmo assim, eu passei cola, né? Passei cola embaixo no cilindro da camisa, eu passei cola também. Então o motor ficou com funcionamento até bom, mas eu sabia que ali era uma gambiarra só para mim fazer a vistoria, né? Não era para mim rodar com o carro. Aí depois eu consegui, né? Fiquei pesquisando, tinha colocado aquele motorzinho de moto ali só para, né? Quebrar um galho por aqui, né? E aí, no fim, foi que quando esse amigo precisou do câmbio, né? Eu tirei o câmbio para ele. No fim, depois ele começou a enrolar, não ficou, entendeu? Esse que era conhecido do que eu nem, na verdade, ele veio aqui o dia de buscar o motor, né? Que eu vendi para outro amigo aí. Né? Então, o que acontece? Ele falou que ia ficar, no fim, esse ficar, não ficou. Aí foi o Álvaro aí de Peruíbe, né? Que ele até me deu uma alavanca para pôr aqui no câmbio de Chevette. Mas aí eu falei, Álvaro, vou usar, aqui tá os engates, tá tudo legal, né? Qualquer coisa depois eu pego.
O Álvaro é apaixonado por Caravan, esses carros assim, né? Um abração aí, meu querido. Um abração, Álvaro. E aí ele foi. Tem um amigo dele lá que tava com a Trafic a diesel com motor, com câmbio, né, moído, né? Não sobrou nada. Eu falei, o câmbio que eu tenho aqui tá bom. Ele tá escapando a quarta na descida quando você tira o pé, né, do acelerador. Se você tiver com ele engatado e acelerando, não escapa. Mas você tirou o pé, ele escapa. Tá igual o câmbio quando tava no Pérola, né? Aquele câmbio que quebrou lá quando eu tava, né, fiz a viagem de bloco lá, que ele começou a apresentar uns probleminhas. Mas já aí é o que? Era defeito, era mínimo, né? Minha gata aprontando aqui. Defeito era mínimo, era lá do câmbio. Era só aquele anel de engate lá, que eu esqueci o nome, né? Que não é, aquele câmbio não era sincronizado, né? É, câmbio seco. Aí eu preferi pôr o Clark, né? Que o Clark é melhor, né? Eu ia pôr o do Fietão, mas depois achei o câmbiozinho Clark, acabei deixando o Pérola lá com 2 câmbios, que eu achei melhor, né? E o câmbio tava bom, né? E esse câmbio aí, né, 4 marchas, câmbio que não tava roncando, tava bom, bonitinho, entendeu? E só a quarta que tava escapando, né? E aí eu fui, falei pra ele, fiz o mesmo preço que eu tinha feito pra esse outro amigo aí, né? Que falou que ia ficar, no fim não veio buscar e depois falou que já tinha precisou gastar uma parte do dinheiro. Eu falei, então deixa, tirei o câmbio pra você. Aí como esse aí de Peruíbe, que é o amigo do Álvaro, tava querendo ficar com o câmbio, eu falei, pode vir buscar. Porque ele tava falando, se o cara, né, falar que não vai ficar com o câmbio, aí quando eu vi que ele não ia ficar mesmo, falou que ia, sabe, foi uma coisa que eu tirei pra ele, depois ele, né, acabou gastando dinheiro, né, eu falei, eu vou desmontar o carro, vou ficar com o carro parado na porta de casa, já tinha achado esse motor aí, o Escort pra comprar, né, para poder pôr a mecânica, já tinha o diferencial e o câmbio que eu já tinha comprado. Então eu falei, eu vou passar, né? Passei o câmbio. Ele veio feliz da vida, chegou aqui meia-noite, subiu, né, com um Voyaginho arrumado que ele tem, né? Voyaginho arrumado aí, CHT, eu nem sabia que tinha Voyage 80 e alguma coisa CHT, achava que era os mais novos, né? O dele CHT também é a coisa mais linda, o Voyaginho dele, né? E aí, né, a gente foi, pegou aquele câmbio pesado, eu, filho dele e ele, pegamos em 4 ali para conseguir pôr no porta-mala do Voyage, que é pequeno, aí passou ali, né, que é um câmbio grande, né, e aí ele levou, montou lá, aí faz uns dias que eu não falo com ele, acho que já tá até rodando a Trafic dele, né, com o câmbio que tava aqui. Né, só que igual eu falo, é um câmbio ruim de achar peça, né, do Chevette aqui, né, é um câmbio já mais fácil de você encontrar, para comprar. Né, não é à toa que eu nem procurei ver esse câmbio aí quase que de graça pra mim, né? E o motor também veio ali no Escort, foi uma jogada ali do câmbio que eu tirei aqui, mas o que eu vendi lá de peça saiu quase de graça esse motor, né? E diferencial também saiu muito barato, então eu pus a mecânica aqui e não gastei nada, né, na mecânica do carro. E é uma mecânica que eu ponho fé, motorzinho CHT, câmbio do Chevette, né? E aí é quase certeza que, quase não, né? Aqui, isso aqui já era, né? Isso aqui é certeza que aqui tava passando compressão, né? Nesse anel aqui de vedação, né? Aqui, tá vendo? Aqui tava. Olha como é que tá queimado aqui, que eu não tinha nem analisado essa parte. Ai. A coluna tá travada esse dia. Trabalhando direto lá, cortando mato. Tá vendo como é que tá aí, ó? O anel de vedação. Essa parte aí. Deixa eu colocar aqui ele aqui, que a junta tá querendo cair de novo. Ver se ele foca. Então é certeza que é só a junta mesmo. Essa junta aí tem várias marcas, né? Essa aqui é uma marca boa, de confiança. Vou fazer a propaganda, que é uma marca que eu sempre usei dela, né? Sabó. É quase que original. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Chega quase que eu cortei a mão aqui, ó. Pedaço do anel saindo. Então, o problema é ela mesmo. Então isso aqui, essa junta eu cheguei a ver de 70 até 110 reais uma junta dessa aqui. Eu tenho que ver a marca direitinho. Vou ver nas autopeças por aqui. Tem pela internet. E aquela é a junta aqui, as peças do outro motor. Na revendedora Renault não consegui encontrar a junta nova.
nem os anéis de vedação, nem nada. E aí saiu as Trafic mais nova, que eles falam que é motor Scenic, do mesmo motor do Scenic, que eles falam que a que é carburada ainda é boa, que é essa que é o motor que era aqui, né? Já a injeção já é meio problemática, mas eu não conheço, né? De repente estou falando besteira, mas isso aí é que eu vejo mais o pessoal comentar. E quem tem Trafic, né? Fala que essa daqui, a carburada, ainda aquele motor é um motor bom. Mas agora, a minha aqui, para o que eu quero fazer, né? O que eu quero fazer, que é um carro que eu não quero colocar assim, andar pesado, assim, é uma coisa que vai ser transporte meu mesmo. Né? Se precisar fazer uma carga de transportadora, vai ser coisa leve, não vou ficar querendo pôr peso, né? Assim como a Trafic, caminhão, dinheiro assim para andar pesado. Olha lá, a marca. Para andar pesado não vai, né? Olha como é que tava isso aqui, ó. Chega, separou, ó. Chega, cortou. Então, é isso aí. Finalizar. Amanhã comprar. Vou ver se eu ajeito aí, comprar a junta nova. Só montar aí, né? Isso aqui é rapidinho. Minha assistente aqui me olhando, né? Olha o zoião dela ali. E as peças tudo ali, ó. Só chegar a montar, ó. Vareta, parafuso de cabeçote, né? Preciso tirar o alternador. Então aqui tá completinho. O carburador por enquanto eu não vou pôr, deixar guardadinho, que ele é do Fusca lá, né? Talvez eu coloque no motor que eu vou colocar no Fusca. Não sei se vai ser o original ou se vai ser um CHT também. Gosto muito desses motores CHT, né? E vou guardar as coisas aqui, né? Que já chegou a hora. Já deu a hora, né? Então, o defeito eu acho que é quase certeza que essa junta queimou por causa disso. Estragou, né? Essa junta é... Né, eu acho... Né, quase certeza que essa junta aí é do 1000, né? Do Gol 1000. Do CHT 1.0. E aí ela ficou pra dentro da câmara de combustão e veio a queimar, né? Beleza, pessoal? Abração. Que Deus abençoe a todos. Minha Teca tá aqui passando, fazendo arte, né? Minha cachorrinha. Beleza, pessoal? Abração. Ia acender a luz daqui, mas a luz dali tá clareando bem. Deu pra mostrar bem aí, né? Tirar a dúvida de alguém e responder aí através do vídeo que eu falei que ia fazer para o amigo que só esqueci do perfil dele, né? O nome, né? Que é um nome que ele pôs lá meio complicado de soletrar, mas ele vai saber que é para ele, né? Para ele assim, né? Para os amigos do canal, mas específico para ele que pediu, né? Perguntando por que eu troquei essa mecânica aqui, né? Tá joia? Um abração, que Deus abençoe a todos. Espero que até hoje, terça, né? Espero até o finzinho de semana aí, lá pra sexta-feira, o motorzinho já tá montado. Aí vai estar praticamente finalizada a Trafic aí. Beleza, pessoal? Um abração e que Deus abençoe a todos. Tudo de bom.